Como nasceu o nosso universo? E se esta pergunta parece demasiado complexa, que tal esta? O que existia antes dele? Enquanto as maiores mentes da humanidade procuram a resposta para, talvez, o maior enigma da história, vamos ver a que conclusões incríveis elas já chegaram. No século XX, um grande homem lançou luz sobre este mistério, Edwin Hubble. Certa vez, no Monte Wilson, no sul da Califórnia, ele apontou o seu poderoso telescópio para o céu noturno. Ele observava nuvens nebulosas de gás que os astrônomos já tinham visto antes. Mas Hubble percebeu, aquilo não era gás. Eram galáxias inteiras, tão vastas quanto a nossa, e existiam ali em número incontável. Mas esta não foi a sua principal descoberta. O principal, ele descobriu algo que mudou para sempre a nossa percepção do mundo. Todas essas galáxias movem-se. E daí, perguntarão vocês? A questão é que elas não apenas se movem, mas sim afastam-se umas das outras. E isso significava apenas uma coisa: o nosso universo está em expansão. E se ele está em expansão, significa que, há muito tempo, ele era muito menor. Então, tudo isso teve um começo. Restava apenas mentalmente rebobinar o tempo e ver de onde tudo começou. Os cientistas precisaram de décadas para juntar todas as peças e formular uma teoria completa. A teoria do Big Bang. Imagine só. O nada. Um nada absoluto, no qual não existiam os conceitos de quando e onde. E no meio desse nada havia apenas um ponto, uma singularidade cósmica. É assim que os cientistas chamam o estado em que todo o nosso futuro universo, todas as estrelas, galáxias, planetas e nós, estava comprimido em uma bolinha incrivelmente pequena, incandescente e inimaginavelmente densa. A pressão e a temperatura dentro dessa bolinha eram colossais. E em algum momento ela não pôde mais se conter. O Big Bang aconteceu. Não foi uma explosão no sentido que conhecemos, mas sim uma liberação titânica de energia e matéria, que gerou tudo o que conhecemos. Nesse exato instante, nasceu o tempo e surgiu o espaço. As forças físicas fundamentais emergiram, e o universo encheu-se de um caldo cósmico quente de quarks, minúsculos tijolinhos, dos quais é construído todo o nosso mundo. Aos poucos, esse caldo esfriava. A gravidade, como um escultor invisível, começou a atrair as partículas umas às outras. Quarks se juntavam em átomos, átomos em moléculas. E a partir deles, depois de milhões de anos, nasceram as primeiras estrelas e galáxias. E tudo isso aconteceu há uns 12 a 14 bilhões de anos. Agora, parece que sabemos como nasceu o nosso universo. Mas a grande questão continua. O que havia antes disso? Alan Guth, físico teórico e cosmólogo americano, dedicou a essa questão a vida inteira. Estudando a teoria do Big Bang, ele notou algumas estranhezas. Por exemplo, a distribuição da matéria no universo primordial era surpreendentemente uniforme. No entanto, pela lógica, depois de uma explosão tão poderosa, deveria ter restado o caos. Vamos fazer um experimento mental. Imaginem que penduramos um balão cheio de tinta no teto e estendemos uma enorme tela branca no chão. Se derrubarmos o balão, ele vai estourar e uma mancha disforme surgirá na tela. Várias manchas diferentes, espalhadas aleatoriamente. Mas o universo primitivo não era assim de todo. Era suave e homogêneo. Agora, imaginemos um cenário diferente. Em vez de atirar o balão, desenhemos um minúsculo ponto vermelho na tela. E agora, comecemos a aumentá-lo uniformemente, em todas as direções ao mesmo tempo. Se filmarmos isso em stop motion, veremos um círculo perfeitamente liso que cresce harmoniosamente. Foi exatamente assim, segundo Guth. Essa descoberta serviu de base para a sua teoria da inflação. De acordo com ela, logo após o Big Bang, existiu uma força misteriosa que, em uma fração de segundo, deu ao universo uma aceleração colossal. Ela esticou o espaço instantaneamente e uniformemente, suavizando todas as irregularidades, como se alguém tivesse passado a ferro perfeitamente uma toalha de mesa amarrotada. A teoria de Guth fez um sucesso estrondoso e hoje faz parte do modelo cosmológico padrão. Para a maioria dos cientistas, essa perspectiva é perfeitamente suficiente. Mas nem todos pensam assim. Martin Bodewald, um professor alemão de física,
acredita que o universo surgiu de uma forma completamente diferente. Lembra-se daquela singularidade cósmica, o ponto onde tudo começou? Segundo a teoria de Bojewald, ela não poderia ter surgido do nada absoluto. Isso simplesmente não faz sentido. Mas então, de onde ela veio? Para entender isso, vamos olhar para o tempo. Para nós, o tempo é como o pêndulo de um relógio antigo, que balança de um lado para o outro de forma suave e contínua. O tempo simplesmente flui e pronto. Mas no nível mais fundamental, no nível quântico, tudo pode ser diferente. O tempo quântico se parece menos com um pêndulo e mais com o ponteiro dos segundos de um relógio. Ele não flui, mas tic-taqueia. É feito de pequenos, indivisíveis segmentos. E o início de cada um desses segmentos de tempo é o fim do anterior. Percebe onde ele quer chegar? Voltemos novamente à nossa analogia do balão de ar. A teoria do Big Bang diz que o nosso universo, há muito tempo, começou a expandir-se, a inflar como um balão. Mas e se certo dia este processo se reverter? Se o universo começar a contrair-se e, no fim, voltar àquele mesmo estado de singularidade? O que acontecerá depois? E depois, na opinião de Bojewald, haverá outro Big Bang. Nada surge do nada e nada desaparece para o nada. O início do nosso universo é o fim do anterior. Não é o primeiro e nem o último. Inúmeros universos existiram antes de nós e existirão depois, num ciclo infinito de nascimentos e mortes. Esta teoria parece muito lógica, mas, infelizmente, ainda não temos conhecimento suficiente para encontrar todas as provas. Assim, isto continua a ser apenas uma bela hipótese. Mas a alguns cientistas vêm à cabeça ideias que parecem ainda mais inacreditáveis. Neil Turok, um físico sul-africano, e o seu colega Paul Steinhardt, um físico teórico americano, procuram respostas muito além da nossa realidade. Eles também acreditam que o nosso universo não é o primeiro e que ele está preso num ciclo de renascimentos infinitos. Mas o mecanismo deste processo eles veem de uma forma completamente diferente. De acordo com a teoria deles, o nosso universo está localizado numa chamada brana. Imagine uma membrana elástica gigante ou um lençol de tecido. E nós somos apenas uma de muitas dessas branas que flutuam num espaço de dimensão superior, como roupa estendida num estendal. Esses universos paralelos estão muito próximos uns dos outros. Outro mundo pode estar a apenas 1 centímetro do nosso, mas nunca o veremos nem o sentiremos, porque uma quarta dimensão invisível nos separa. Como é que surgem novos universos? Através de uma colisão. Essas branas derivam muito lentamente e aproximam-se umas das outras, até que um dia colidem. Este impacto gera 2 grandes explosões e 2 novos universos paralelos. Depois, eles se afastam novamente, e em cada um deles, a vida segue seu curso. Neste exato momento, nós estamos exatamente nesta fase, a fase de expansão após a colisão. Mas um dia, este processo chegará ao fim. As branas se encontrarão novamente, e um novo impacto levará ao nascimento de novos mundos. Lembram-se da teoria da inflação de Alan Guth? Aquela energia misteriosa que fez o universo expandir-se incrivelmente rápido? A teoria das branas oferece a isto uma explicação elegante. A energia da colisão de 2 universos é precisamente aquela força que impulsionou e acelerou a nossa grande explosão. Claro, quando ouvimos que o nosso mundo é apenas um pedaço de tecido numa corda, isso soa um pouco ridículo. Mas esta ideia é baseada na teoria das cordas e na teoria M. 2 titãs da física moderna que tentam explicar absolutamente tudo no universo. Para chegar a estas conclusões, Turok e Steinhardt tiveram de realizar uma quantidade colossal de cálculos e pensar em 11 dimensões, indo além dos limites da mente humana comum. Infelizmente, a comunidade científica, a princípio, apenas riu desta teoria inacreditável. Mas, como dizem os próprios autores, os cientistas também são humanos. Eles também temem a mudança e o desconhecido, pois é sempre assustador questionar aquilo em que se acreditou a vida inteira. Há muitos séculos atrás, as pessoas recusavam-se a acreditar que a Terra era redonda. Há bem pouco tempo, elas rejeitaram com indignação a própria ideia do Big Bang. Não se podem fazer grandes descobertas sem luta e sem medo. E é exatamente por isso que Turok e Steinhardt não tencionam desistir.
Afinal de contas, os dados que temos indicam que cada uma destas três teorias é igualmente possível. Qual delas está correta? Talvez nunca o saibamos, pelo menos num futuro próximo. Por enquanto, podemos apenas formular hipóteses e sonhar. Mas talvez um dia encontraremos a chave que nos abrirá os olhos e nos ajudará a desvendar o maior mistério, o mistério da nossa origem.